Eu dei um título para essa comunicação, essa fala, que diz respeito a espaço, elo, matéria. Dois pontos, o jamais do tempo. Foi muito curioso que a ordem das posições das peças do tabuleiro tenha sido alterada. Eu não pude estar antes, porque o tema do meu querido Bosco tem como foco, tratado ao modo dele, o tempo e especialmente a história. E eu tenho uma longa história de pensamento, longa que eu digo desde que a vida avocou-me para viver na ordem das tensões do contemporâneo, para usar a palavra que se move na sala. Tenho pensado e estudado, já pude desenvolver isso de modo mais adequado do que farei aqui, de que a ideia de tempo é uma ideia convencional, não contemporânea, metafísica, não pertence propriamente à lógica do capital, mas pertence à lógica do capital, mas isso não me importa, pertence à lógica de constituição de um cérebro. O que eu tenho escrito, estou com um livro para publicar, que se chama Cérebro Ocidente. O cérebro ocidente se planta, se organiza, se estrutura com essa noção triste de tempo. Uma amiga que está aqui, uma artista notável, Lívia Flores, estávamos sentadinhos lá, expliquei em linhas muito... Ela me perguntou do que falaria, em três palavras, expliquei, e ela disse que fez um trabalho com arte, pesquisando um vocabulário relativo a tempo e um vocabulário relativo a espaço. Todos os vocabulários, pedi a ela que depois me enviasse por e-mail, todo o vocabulário relativo a tempo, ele é totalmente nostálgico, triste, avassalador e, segundo os princípios com que eu trabalho, que são princípios que eu chamo clínica de artista, que nasceu quando eu escrevi um livro chamado Modos de Saber, Modos de Adoecer, já há 20, sei lá quantos anos, mas mais de 20 anos. E os termos paradigmáticos da ideia, estou chamando sempre de a ideia, né? A ideia de, não é nem um conceito, nem uma noção, anterior a uma noção e um conceito. A ideia de espaço, ela é uma ideia expandida, uma ideia que traz claridade não uma claridade do iluminismo, mas uma claridade de forças, um vigor de forças, e o campo onde me situo, se é que eu me situo em algum campo, ele, o tempo todo, desde que, e é assim que eu me vejo como um pensador contemporâneo, um artista contemporâneo, vejo que o que se produz, o que se faz na ordem disso que estamos chamando, e nem eu nomeei bem, ainda não pude desenhar esse entendimento do contemporâneo, se dá especialmente por uma afirmação categórica de que o tempo sequer há, né? A não existência do tempo, e que só há realmente para o pensar contemporâneo, para o produzir artisticamente contemporâneo, para a vida saudável, contemporaneamente saudável, a vida que também não é psíquica, a vida corporal, porque o psiquismo de algum modo ainda é da ordem da história, e, portanto, da ordem do tempo. Para isso ocorrer, é necessário que se fique atento a como o corpo, que é matéria, né, daí matéria e espaço, num espaço que é, de algum modo, matéria, e essa conversa
da matéria-corpo, ou matéria, porque tudo é corpo, né? Enquanto matéria. Não usei a palavra corpo porque parecia definir o corpo humano, mas os corpos, né? Os corpos celestes, os corpos dos objetos, os corpos das pedras, os corpos das montanhas, estão numa conversa permanente, daí a ideia de elo, com as condições do espaço. Para ser bem objetivo, se é que se pode ser objetivo, essa proposição que eu acho particular, singular, minha por enquanto, né, no sentido de que não a vejo espalhada, não encontro parceiros, né, nessa negação do tempo, encontro lugares onde, de algum modo, uma intuição havia sobre isso, eu falarei desses lugares. Mas parceiros, propriamente, não, o que me cansa também, porque põe num estado solitário e talvez esquizo, né, porque se estamos sempre falando do tempo e alguém, de repente, quer dizer, o de repente é porque, para mim mesmo foi de repente, a percepção de não haver o tempo e, portanto, não estarmos mais no contemporâneo, no regime da história, né? A história, de algum modo, desfaleceu-se, desorganizou-se. Estamos no regime, basicamente, de coisas que são matéricas, geos, né? No máximo a gente pode falar de geohistórica, são geografias, são cartografias. Eu não estou falando de um vocabulário do contemporâneo, que isso é um outro texto meu, tem todo um vocabulário, mas não interessa esse vocabulário a mim aqui. Tentarei usá-lo mesmo, mas os mapas, as cartografias, os desenhos, as notas musicais, as combinações das letras, os alfabetos, os sistemas fonéticos, isso tudo são matérias. E, portanto, não se pode estudar do ponto de vista de tempo, porque a noção de tempo, ela abre para tantas coisas que acaba não sendo uma noção matérica, é uma noção consoladora para que nós nos guiemos e tenhamos ainda, metafisicamente e ocidentalmente, roteiros de entendimento de nós mesmos, né? Então a gente diz quando, ontem, amanhã, agora, o presente, falamos do tempo contínuo, do tempo descontínuo, isso tudo são localizadores verbais, portanto matéricos, linguísticos, portanto também mentais, portanto químico-físicos, que dão a nós mesmos um senso de segurança de que, para o qual a vida contemporânea, não vista nesse meu quadro, né, nesse meu desenho, a vida contemporânea não precisará um dia mais. Do ponto de vista da saúde, é muito interessante que eu pense que o meu envelhecimento não diz respeito a ter completado 280 anos. Não foi em função de uma cronologia, que também é uma outra ideia de tempo, cronologia. Porque tem também o tempo biológico. Se eu tomar hormônios, eu posso ter um desempenho e uma idade biológica de 25. Eu posso chegar a isso, aos perigos do câncer, mas às vezes valem a pena. Mas o corpo vai determinar e vai combinar essas substâncias hormonais e essas quedas hormonais que me fazem hoje tão cansado, elas mudarão e eu estarei com uma matéria corporal de 280 anos, uma matéria orgânica hormonal de 25. Portanto, temos o tempo esse da história, que se pode discutir sobre contínuo, descontínuo ou transtemporal, ou como quiser, pluritemporal, o termo que quisermos, mas são divisões completamente tranquilizadoras. Basta olhar os objetos matéricos para vermos que o que há neles são relações que eles travaram e continuam travando com determinados espaços e que esses corpos estão sofrendo por si próprios o seu processo de constituição e seus processos de desconstituição. Então, a matéria
matéria minha se desagrega por ela mesma. Certas doenças fazem com que se desagregue em 3 segundos, né? Os 280 anos poderá, por um processo bacteriológico qualquer, em 3 segundos eu envelhecer para 370 anos. Então, rugas, dores no corpo, indisposições de toda a natureza, que são ataques na matéria, e na matéria em virtude do espaço em que essa matéria ocupa, porque se muda o espaço, essa matéria se constrói e se desconstrói de modo distinto. Tudo isso não é provocado por tempo. A vida mínima de insetos, né, de 2 horas, insetos que nascem e morrem em 2 horas, portanto, então nós temos tempos que nos tranquilizam esse termo tempo, porque para coisas mais diversas de medições damos o nome de tempo, e não a matéria em si, com que entramos em contato dentro de um certo espaço, para olhar como aquela matéria e em que condições seus processos de fazer-se e desfazer-se estão em andamento. Entendo que o pensamento contemporâneo é essa grande análise do sistema de constituição, composição, e faz parte da própria composição o seu ir perdendo peles, películas, hormônios, substâncias químicas. O perder a vida é isso. Essa é a primeira afirmação de não haver no contemporâneo, nessa afirmação, é uma hipótese, de não haver no contemporâneo mais uma possibilidade de tratar as coisas, de que ordem sejam as coisas, olhando-as do ponto de vista da história, seja ela arqueológica, como quis Foucault, seja ela genealógica, como quis Foucault, seja ela contínua, como quis Hegel, não importa. O que importa agora é esse exame das coisas como se processam. Nesse meu estudo sobre o não-tempo, digamos, mas o não-tempo não é uma boa palavra, porque seria tempo, né? Digamos, o não haver o tempo, eu me dediquei hoje, poderia falar também brevemente, de como a física não opera com a categoria mais de tempo, a física mais contemporânea, como na linguística a ideia de tempo verbal cada dia mais morre, porque os grandes linguistas, Chomsky, etc., dizem claramente não haver o tempo presente, né? É um não-tempo, ele chama assim, o exemplo é ridículo, mas a frase é mais bela do que o exemplo, mas eu falo, escapa na hora do presente. E a maioria dos tempos não são tempos. Se eu digo, isto acontece, terei feito, né? Estava fazendo, isso está, não há tempo algum. Tanto é que o interesse mais vigoroso é por estudo de aspecto. O estudo do aspecto de um verbo é como aquele verbo define um processo, um acontecimento na língua, e não como define uma localização no tempo, aconteceu, acontecerá, e você tem trilhões de futuros, trilhões é um exagero, mas enfim, você tem vários futuros, vários passados, e o presente nem há. Então, há frases que eu recolhi muitas, em que você não poderia jamais definir tempo, e mesmo as que parecem que definem tempo, definem processos. Então, o estudo seria sempre de aspectos. Aspectos são processos da língua, processos matéricos da língua. No campo biológico, esse exemplo todo que eu digo das quedas hormonais, conduzem essa matéria, mas ela é orgânica, uma necessidade, a necessidade da transcendência, ou mesmo da imanência, como contraponto da transcendência, ou dobra da transcendência.
Eu faço uma boa listagem, aqui eu não estou nem lembrando, mas na língua, na biologia, na física, na matemática, como o tempo, e na história propriamente, na história da arte. O que interessa são os grandes diálogos entre espaços, né? Espaços geopolíticos, que são matéricos. Isso é a questão, né? Como é que esses espaços geopolíticos geram certas formas de existência, formas de desenho, formas de manifestação e de exteriorização no mundo. Essa é a tese principal. Penso também penso o contemporâneo de um modo muito afirmativo, né? Ele não tem uma visão de desconstrução dele, porque me apaixona pensar que há um espaço de vida em que estamos, em que as coisas não precisam, para virar matéria, de uma efetiva produção corpórea, porque a matéria pode ser matéria do pensamento. Então, no campo das artes, todas as coisas são produzidas só como projeto, né? Proposições, não precisam ser cumpridas, né? Há pouco o Cadu, um artista de quem eu gosto, propôs-se a ficar um ano num lugar desértico na floresta, desértico, socialmente desértico, e vivendo do que é possível ali, de modo arcaico, entre aspas, né? E seu trabalho era só esse, né? Viver essa experiência, e não é só, é demais, de uma amplitude, né? Botar seu corpo num espaço, em umas condições de existência radicalmente difíceis, né? Inabituais. Um ano é o que menos importa, né? É esse deslocamento. Essas proposições também tão simples, né? Eu cavo na parede da minha casa um buraco do tamanho do meu corpo e ali eu me enterro. Sempre que eu estou cansado, eu viro morto, que é uma das condições do contemporâneo. Não ser vivo, ser o morto. E ficar olhando a estridência do capital do vivo, né? Fazer com que o meu casamento seja uma composição matérica de compreensão de um muro, né? Separo-me na muralha da China, no seu centro, ele vai para um lado, eu vou para o outro. No caso é a Marina Abramovic com seu Ulai, né? Se vamos descasar, demos a isso uma materialidade da ordem pós-sublime. Portanto, a ideia de história, ou a ideia, não a ideia de história, mas a ideia de memória, ela já não diz respeito a guardar tempos, diz respeito a arquivamento de documentos, arquivamentos de dados, arquivamentos de corpos, arquivamentos de materiais, isso pensando em memória cultural. Do ponto de vista de memória, ela nossa, do cérebro nosso, não do cérebro ocidente, também um cérebro que funciona do mesmo modo, eles estão em diálogo. Mas na memória nossa, ela mesma é um arquivamento de traços, de ranhuras, né? de grafites. Esses grafites são pouquíssimos como são os fonemas e como são as letras, as notas musicais. E eles recombinados multiplicam uma variedade de sentenças, que são corpos, forças, obras, produções incalculáveis do ponto de vista da possibilidade da matemática da combinatória, né? Com traços muito poucos. Então, portanto, a memória não é nem a proustiana, que é uma memória romântica, nem a memória como manter
um passado que é sempre muito triste. Daí você citou, o Bosco citou o Nietzsche sobre o peso da história para a vida. É isso, é o peso do tempo para a vida. Não há peso para a vida na geografia. A vida se move nisso, em terreno. Uma outra proposição do campo do contemporâneo é isso. Eu quero o terreno, né? Mesmo que o sagrado seja químico, o terreno é as duas coisas, né? Pensadores próximos dizem: eu quero o capim, né? Eu, em minhas aulas, proponho que desenvolvemos o focinho, né? Uma imagem poderosa para mim hoje é a do focinho, aquilo que vai cheirar a bosta, né? O contemporâneo é o que cheira a bosta, porque não tem mais o tema da alta resposta do moderno, nem da modernidade desde o século XVI, nem há mais a alta pergunta. Não se trabalha mais nem com alta pergunta, nem com alta resposta. Faz-se, vai-se indo, move-se, gesticula-se, senta-se, levanta-se, né? O contemporâneo é isso. Eu tenho uma outra tese, que também é texto, que eu chamo Uma Vida de Artista. Junto a essa tese, converso um pouco com uma tese do Ricardo Basbal, amigo querido lá da minha linha de pesquisa, em que Basbal diz artista, etc., com hífen. Porque o artista contemporâneo ele é agenciador, curador, articulador, movimentador, alimentador. Ele não usa essas expressões todas, não, ele vai produzindo outras. Eu estou falando das... Esse artista contemporâneo, portanto, ele já não se move em função de nenhuma divisão de temporalidade, nem de gênero de nenhuma espécie, mas de ação. São muitas... Quanto mais ações, mais artista. Quanto mais desencadeia, agencia, mais artista. Essa é a proposição do Basbal, adorável. A minha, que eu chamo de Uma Vida de Artista, é o meu entendimento claro de que, sendo eu artista, e sou, eu me designo assim, esta água de artista, essa caderno de artista, meus amigos são artistas de artista e amigos de artista, essa roupa, esse sentar, esse falar, esse sentir, de artista. É diferente da do Basbal, que são ações, maravilhosamente, são ações que se desencadeiam. As minhas ações desse corpo, dessa matéria, que se constitui, para constituir-se, desfaz-se, eu nomear-me artista, pronto, é a obra. Não interessa no contemporâneo a coisa feita, não interessa a produção de algo para consumo, ou para deleite, ou para venda, ou para olhar. Interessa o contemporâneo o constituir-se, existencialmente, materialmente, corporalmente, vocalmente, constituir-se. Essa o que eu tenho visto nos vários artistas que me interessam. Estão constituindo o artista. Essa é a questão, o artista contemporâneo, não a obra. Então, os exames de qualidades de obra, quando nós vamos ver alguma exposição e ficamos decepcionados, porque olhamos com olhos modernos, né? Com olhos modernos são muito decepcionantes. Os modernos deram as tais altas respostas e tinham o princípio do saber fazer. Importa pouco hoje o saber fazer, né? E, portanto, importa menos ainda o mundo dos sentidos, mas tocar, pegar, olhar, mas o mundo das sensações, que é o que pode, ao pegar, reconhecer uma força que não vem do pegar, mas o pegar ativa, uma força aurática, digamos assim, um sentimento do espírito, das relações, das vozes, dos encantamentos. Falava eu com o Wisnik, ele está cansado, eu acho, da beleza do cansaço, né? Quer dizer, o olho pode ver isso, não o desenho, mas essa combustão do não poder mais. Esse é um olhar, ao meu entender, do contemporâneo. E o contemporâneo também desloca forças do corpo. No moderno, a grande força do corpo estava focalizada no olho,
né? Portanto, eram coisas para serem vistas, contempladas, admiradas. Não importa tanto mais esse lugar do olho, importa esse lugar do cérebro, para serem pensadas, refletidas, imaginadas, projetadas, ativadas, alteradas, criando outras coisas, outras matérias, outros elos entre matérias e espaços. No contemporâneo, destaca-se sobre a preposição, sobreleva-se a preposição contra a conjunção e. Então, portanto, e isso, e aquilo. No moderno, a preposição contra, e toda a tradição do Ocidente é uma preposição contra, isso contra, alguma coisa que precisa dizer-se e manifestar-se, porque não é o outro. Aqui não, são movimentos da mesma coisa. Então, somos um plural de ex. Isso torna a vida muito saudável. Dar-se o nome de artista, ligar-se às pessoas por ex, né? Eu vou ao mercado, eu e as moças, eu vou ao cafezinho, eu e os rapazes, ou, enfim, sou eu e eles, esse princípio do eu e dessa conjunção é, ao meu entender, uma força impressionante do contemporâneo. Vou fazendo uma lista de traços de sensações, digamos assim. Mas pararei porque ela é bem vasta. Não importa, portanto, se o olho perdeu o seu lugar, já não importa mais um saber de ordem propriamente da estética. Da ordem da estesia, sim, mas da ordem da estética, não. Daí terem surgido saberes novos que se nomeiam, para mim, nunca eles existiram, embora essa é uma discussão, mas enfim, de que Vasari teria feito uma teoria da arte. Não, uma teoria da arte nasce junto com as obras contemporâneas. As próprias obras elaboram uma teoria da arte, e que não são teorias estéticas, não são do campo da filosofia, não são de campo algum, são absolutamente disciplinares. Elas não têm terreno. Essa intuição dos pares de que os espaços têm seu poder reinante, digamos, no contemporâneo, geram vocábulos, heterotopias, topologias, heterogenias, héteros, topos, os mais plural, topos, lugares, espaços. E o interesse desses pensadores sempre foi esse, de tentar olhar isso como matérias, embora muitas vezes confusos ainda, na maior parte das vezes, com uma ideia automoderna, porque são pensadores do automodernismo, derivados do automodernismo, em que o tempo ainda tem um poder avassalador. É bom pensar também no contemporâneo sobre a sua importância para o acontecimento. Algo deve acontecer, sabendo sempre que é da ordem do acontecer essa potência do não acontecer, né? Um dia estava com uma pessoa e ela estava chata a conversa, estava chato tudo, e eu estava interessado nela. Aí eu disse, eu vou embora, nada está acontecendo. Aí ela me surpreendeu, ela disse assim, nós estarmos aqui já é o acontecimento. Aí eu entendi claramente que não acontecer era a coisa. Fiquei. Ótimo. Eu não estava contemporâneo, né? Eu estava completamente moderno. E essa pessoa tão reles nas reflexões, tão viva no uso do corpo. Estarmos aqui não tem nada além. Né? Entreguei-me àquela contemporaneidade eu sou cômico demais, eu estou tentando hoje ser sóbrio. Não estou, Cecília? Eu estou a pedido do Puxeu, indireto. Puxeu é o meu irmão, como Bosco é meu irmão. Essa é a formulação da Marina, né? The Artist is Present. Você, hein? Uma fiel a Marina, que é sua amiga. Minha amiga.
Teses bastante interessantes também dizem respeito no contemporâneo a forças que são disparadoras e forças que são barreira. Essa tese é radical. Eu sempre acho que no Brasil não emergiu uma literatura contemporânea como matéria, como coisa, o efeito, o disparador, o Oswald, foi atingir o Hélio e disparou um contemporâneo esplendoroso que se faz em artes visuais. Mas o disparador em literatura, Oswald, encontrou uma barreira do alto moderno Drummond. O alto moderno Drummond fez com que tudo que se fizesse de qualificação estivesse olhando para essa parede, né? O tiro não foi forte no mundo da arte da escrita, digamos assim. Vejo também que na arquitetura contemporânea no Brasil, o muro Niemeyer foi brutal, né? Aquilo magnífico e não passa. Você não olha nada ao redor que você possa dizer, eis uma obra de arquitetura contemporânea. Todas estão ali tentando, humilhadas diante da grandeza. Em artes visuais, os muros eram muito fracos, que eram Portinari e de Cavalcanti. Então, isso é estudo das matérias e dos espaços. Por que certos disparadores disparam e por que outros em certos espaços e não disparam em outro? E por que certos muros são fortes em um lugar e são fracos em outros? Isso eu tenho pensado em arte em geral no mundo, assim, como os disparadores. Me interessam ver os disparadores e os locais de impedimento do disparo. Essa força que você se referiu, você busca, recorrendo a Agamben da inatualidade, que é uma questão temporal, e, portanto, também do arcaico. A ideia do arcaico, para mim, nunca é uma ideia de um tempo mais atrás, mas um movimento de recuo do corpo, né, para energizar-se. Então, de fato, o contemporâneo precisa da força arcaica, no sentido de que ele precisa dar um salto, muitas vezes, para trás para a vida se mover. E, às vezes, é necessário ficar paradíssimo, quietíssimo, né? Dar a trégua e o imobilismo, porque faz parte do movimento, parar. Considero também que a questão no contemporâneo do recuo, quando o recuo se impõe, é necessariamente uma questão política, né? Política de vida e política como um todo, né? A gente a política para mim é isso, corpos e espaços, e esses corpos vão descobrir, pelos princípios da contingência, né, como essas peças devem seguir, tombar, se for o caso, fazer silêncio, como é o caso hoje da Dilma e do Lula, né? Essa peça tem que fazer silêncio. É fundamental para que o jogo siga e para que os peões caiam sem cair. Mas são corpos, matérias, espaços, condições, né? Estratégias. Proponho também que nós não somos contemporâneos num todo, né? Bosco é muito mais contemporâneo do que eu, do ponto de vista da sua energia erótica. Tá bom, Bosco? Não esconda. Do que eu. Então, são platôs. Então, a contemporaneidade, não vou dar vários exemplos, mas você não se importou, não, né? Continuação da frase. Você... Ele é muito mais moderno. A frase continuaria assim. A frase poderia continuar assim. Bosco, do ponto de vista do entendimento da vida artística, é menos contemporâneo do que eu.
Mas eu não pensava em dar esse prosseguimento. Mesmo porque eu preferi entender menos e ser menos contemporâneo artístico e mais contemporâneo. Porque o que importa é o corpo, né? E sua relação no espaço com outros corpos. Mas, por condições hormonais, isso se deu. Eu não vou fazer isso não, mas poderia fazer também. Pode-se fazer um desenho de história das ideias, dos disparadores, não nomes como eu fiz, mas disparadores de locais que dispararam o contemporâneo, né? A vida na América do Norte dispara mais do que a vida na França, mas os pensadores da França disparam mais. Quer dizer, o tiroteio vem de lugares muito distintos, né? O pensamento da América do Norte não dispara nada, é fraquinho, mas aqui, a vida ali nos anos 70 e 70, né, é uma bomba que chega diretamente em cima do Hélio, né? Em cima de mim, da minha geração também. É infinita essa minha lista de canto à matéria, de canto ao corpo, de canto ao espaço, de canto à nossa função contemporânea do que, só para encerrar, eu chamo de não mais só desenvolver o focinho, mas ser o copeiro, né? O contemporâneo não é só o do E, mas é o do co, o que ajuda, o que está na antessala, o que faz a copa, né? Ele é o copeiro, faz a cooperagem, coopera, cooperativismo, coletivo. O co é o seu princípio. Isso é uma vida saudável. Obrigado.